Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de humanismo, esse encontro importantíssimo e que visa tornar a academia, e não só a academia, mas todos os operadores do direito, humanistas, essencialmente. E ninguém melhor hoje para esse segundo episódio dos nossos encontros, nessa quarta temporada, do que o professor, o doutor ex-reitor da Universidade de Brasília, né? Esse homem extraordinário, inspirador para todos nós, que é o professor José Geraldo. Muito obrigado por sua generosidade, professor. E gostaria muito que nós pudéssemos aproveitar o tempo e novamente reforço minha gratidão por sua disponibilidade, viu? Obrigado, Pedro Villanova e a comunidade que o acompanha. Desculpe, tive dificuldades digitais para poder entrar no horário certo, mas você me ajudou e agora acho que estamos conectados. Está me ouvindo bem, né? Com certeza, vendo e lhe Bom, ouvindo, né? bem, então é uma alegria estar aí nessa iniciativa muito importante que você desencadeou, né? E espero poder contribuir nessa conversa, nos limites das minhas possibilidades, né? Mas com a mesma intensidade que você imprime a seu projeto, ao seu trabalho. Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite, né? Isso vai passar em diferentes horários. Exatamente. E E certamente é uma honra, como falei, nós temos recebido convidados importantíssimos para essa estrutura toda do que nós entendemos como esse humanismo necessário, as vivências profissionais, mas também essa democratização da Constituição, que é o que nós temos tentado fazer, de ângulos diferentes, em temas diferentes. E é muito importante que a gente continue nessa marcha para tornar o poder constituinte, né, ou seja, o povo Hum. próximo daquilo que ele originou. E isso é nosso mote, é nosso objetivo. Mas para que a gente possa começar abrindo as porteiras de uma forma bem elucidativa, professor, eu gostaria muito que o senhor pudesse nos dizer, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, o que é e qual é o propósito do direito achado na rua. Olha, Pedro, primeiro a gente precisa se acautelar que a expressão, a locução, indica uma metáfora, né? Mas é uma metáfora igual outras que a gente conhece, por exemplo, quando a gente diz o contrato social, é uma metáfora, não é? Não, não, não existe uma assembleia, né, de origem, de ah, formação, né, de discussão sobre cláusulas de um contrato que vai fundar a civilização. É uma metáfora. Quando a gente diz o homem é o lobo do homem no sentido da busca, né, de um mediador para o contrato, quer dizer, é também uma metáfora. Quando a gente diz o Leviatã, isso é uma metáfora. O direito achado na rua é também uma disponibilidade metafórica para aludir a dois fundamentos. O primeiro é o fundamento social, quer dizer, o que é que constitui direito na sociedade, né? Existem diferentes tipos de sociedades historicamente dadas, e em cada uma delas há um específico sistema de direito, né? Numa sociedade antiga, a forma articulada é de baixa divisão do trabalho social. E o direito é mítico, é mágico, né? Numa sociedade antiga, se a gente dividir, por exemplo, especificamente o contexto de espacialidade e de história em, por exemplo, moderno e pré-moderno, não é isso? Uh, Na sociedade moderna, o institucional é estatal, o epistemológico é científico,
o, o jurídico é o legal, né? Numa sociedade pré-moderna, o epistemológico é teológico-metafísico. O, é, o político é a estrutura de sociedade civil, não tem Estado ainda, né? E a estrutura do jurídico é a tradição, é o costume, é o consuetudinário, né? Se a gente perguntar a qualquer estudante de direito no pós-moderno o que é direito, ele vai dizer é o sistema de normas, não é isso? É, se a gente perguntar a qualquer estudante de direito num contexto pré-moderno, ele vai dizer é a arte do justo e do bom. Veja, a epistemologia do pré-moderno, no caso dessa definição, o artístico. No pós-moderno é o científico, né? Então, se a gente considera essa condição, por exemplo, do que a gente fala quando está falando no contemporâneo de direito, né? Do que a gente trata, né? E o professor Roberto Lira Filho dizia, né? O mais importante não é dizer o que é, porque o que é sempre um processo em desenvolvimento. O direito não é, ele vai sendo, não é isso? E o mais importante e necessário é tentar dissolver as falsas noções que a gente tem sobre essa condição, né? Então, na leitura, por exemplo, do jurídico, né? Essa condição social nos interpela, né? O que está sendo constituído como direito no contexto de muitas transições no social, as formas institucionais que estão se desenvolvendo, e também no teórico, aquilo que vai configurar as estruturas de regulação no contexto das complexidades que nos desafiam, né? Então, a primeira condição de pensar o direito achado na rua é ter em conta que existem, pelo menos, condições sociais e condições teóricas que requerem a nossa consideração, né? Então, nas condições sociais no contemporâneo, a gente tem que se perguntar, né, como é que aquilo que se configura como reconhecimento das nossas expectativas de sociabilidades legitimadas pelo processo de autoridade e reconhecimento, né? São sociedades, por exemplo, que se configuram em contextos em que provocam contínuas pluralificações, muitas pluralidades, né, de formas éticas e políticas de convivência, nas quais o direito eventualmente vai se instalar, né? Então, por exemplo, não, o Estado ainda é a instituição mediadora. Hegel dizia que no tempo o espírito se manifesta, ele dizia lá, primeiro como família, depois como sociedade civil, ao tempo dele como Estado, né? Parou aí, parou nisso, terminou a história, o espírito se manifestou absolutamente ou ele continua a se historicizar, não é isso? E aí, voltando ao tema do seu campo, né? O humano está estabelecido, o humano é pleno no que toca a sua expressão contemporânea de a gente nasce humano? O próprio Hegel dizia, a gente não nasce humano, a gente se humaniza na história, né? A biologia não nos define, né? A humanização é uma experiência, né? Então, essa configuração política das mediações institucionais que configuram as possibilidades da nossa contínua humanização é o primeiro desafio que se coloca para quem quer estudar o direito, né? O que é o direito nesse processo e como ele se constitui. Então, a segunda condição é a teórica, né? Como é que ele se afirma. Por exemplo, ele não se afirma porque a ciência o define, porque a ciência é um modo de conhecer. Mas não é o único modo de conhecer, nem é o modo cabal de estabelecer conhecimento, né? Então, que tipo de epistemologia sustenta a possibilidade de configurar o jurídico no social?
mas também que tipo de institucionalidade. A forma Estado emergiu como uma hipostasiação dos processos políticos, mas a sociedade civil continuou viva. Por exemplo, no pré-moderno, a emergência do Estado, que só vai se configurar plenamente no moderno, quando, por exemplo, na Europa se unificam as jurisdições naquilo que se chamou de Estado moderno. Estado moderno, né? A palavra Estado nem existia, não foi empregada para caracterizar condições de poder político. Ela era empregada para caracterizar condições de sociedade, estado de natureza, estado de sociedade. Primeiro a usar a palavra Estado com esse sentido de unidade de poder político foi Maquiavel. E a forma teórica da designação desse processo se deu em meados do século XIX, quando se dá a forma unificada do poder político no Estado prussiano ou no Estado italiano. Até ali, as estruturas de poder eram fragmentadas, eram feudais, eram estatutárias, eram corporativas, como era na Itália, né? Então, essa forma moderna requer, por exemplo, que, nesse contexto, também epistemologicamente, o jurídico seja uma internormatividade, que os teóricos do século XIX, vendo esse movimento, chamaram de pluralismo jurídico, para dizer que o direito não está no estatal, quando o estatal se hegemoniza, está no social, que continua a produzir. Então, essas condições sociais e políticas pressupõem, né, que a gente discerne o que seja o jurídico nesse processo e que nos interpela todo o tempo. Há pouco, por exemplo, no julgamento do marco temporal no Supremo, o ministro Fachin fundamentou sua decisão para reconhecer a demanda dos povos originários, dizendo que eram dois sistemas de direitos, dois tipos de sociedades, e que a questão é saber como se dá essa troca desigual de juridicidade, né? Ele diz, não é só a ciência do direito que resolve isso, a antropologia precisa mediar isso, a sociologia precisa mediar isso, e o eixo epistemológico do jurídico é reconhecer um pluralismo jurídico que está no social, que hoje é mais acentuado, porque ele não é só territorial local, ele é também territorial global, né? Ele é extraterritorial. Veja a lei Magnitsky, né? Ele é extraterritorial. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que, em termos de consideração teórica, a gente divisa como juridicidade que se localiza em muitos processos, em muitas formas de regulação, em muitos procedimentos instrumentais, né, que fazem a mediação do jurídico. Ora, isso gera, entre nós que somos desse campo, exigências de afirmar pontos de vista. Se a gente tem uma ideologia do jurídico no estatal, no científico e no legal, a gente só vê direito onde tem Estado, onde a ciência define e onde o legal se manifesta. Não vai ver direito em outros espaços da sociedade civil, não vai ver poder político em outras estruturas que não as estatais, né? Aquilo que Foucault chamava de microfísica, né? E não vai ver conhecimento em outras formas. Por exemplo, como é que a gente vai dizer o que é humano, né? Se você perguntar ao Ailton Krenak qual é a condição de humanidade que está em causa no nosso tempo, ele vai dizer de que humanidade você fala, não é isso? E quando ele fala a partir de um horizonte de uma outra visão de mundo, né? Como é que os vários mundos cabem no mesmo mundo? Quando ele fala de uma outra cosmologia, quando ele diz assim que os bichos são seus parentes, que o rio é seu tio, né? Que a natureza é uma mãe,
uma Pachamama, né? E que, portanto, aquilo que a gente chama de conhecimento da nossa condição de existência é tudo que realiza o bom viver, o bem viver, não é isso? Se perguntar ao Krenak, mas é um índio? Até é, mas está na Academia Brasileira de Letras, não é isso? É doutor honoris causa pela minha universidade, né? É um interlocutor desse processo. Para ele, são muitas humanidades. E a síntese dessas muitas humanidades é uma integração de tudo que forma a vida, a floresta, a natureza. E por isso que ele vai criar conceitos como florestania, não é isso? Conceitos como é, o, o, vamos dizer assim, sustentar um mundo, né, que não existe porque ele é objetivo, ele existe porque ele é parte da nossa humanidade. Né? E para ele, por exemplo, fazer isso é articular uma concepção de que a vida não é utilidade, né? A vida é felicidade, é harmonia, né? Entre todas as coisas. Né? Então, o professor Roberto Lira Filho dizia assim: entre nós juristas existe um tremendo desconforto, um tremendo mal-estar, que está ligado ao fato de que a gente não sabe muito bem qual é o nosso papel do ponto de vista do jurídico quando articula essas interpelações que só são conformadas quando a gente adere acriticamente e ideologicamente a um modo de definir esses processos. Né? Quando se diz assim, o Estado é a fonte do direito. A gente adere a isso, mas adere não porque a gente media isso com inteligibilidade, é porque a gente se rende ideologicamente, é uma ideologia. Então ele dizia assim, essas expressões que traduzem o direito no legal, a política no estatal, o conhecimento na ciência, são arranjos de expectativas de orientar a nossa ação no mundo, mas são também reduções ideológicas. Por isso que ele falava de positivismo jurídico, justnaturalismo jurídico como ideologias jurídicas. Não é negar a positivação no sentido de que isso é um dado do real, mas é se render à positividade como a definição do real, a forma certa de descrever o real. Porque há um problema de exteriorizar o real para poder discerni-lo. E o que a gente faz quando exterioriza? A gente recorta segundo os nossos pressupostos políticos, sociológicos, ideológicos, religiosos, o que for. Né? Então, esse desconforto, ele dizia assim, de um lado, a nossa limitação quanto à possibilidade de agir, de conhecer, e de outro, o que ele chamava de viés do próprio conhecimento. Né? Quem só vê direito onde existe lei e Estado não vai vê-lo em outras manifestações que se estabelecem no mundo da vida, no espaço das sociabilidades. Né? E aí ele diz, então, a gente, quando quer saber o direito, não pergunta o que ele é, pergunta o que ele está se tornando na sua cadeia de transição. Né? E onde é que ele se manifesta? Se manifesta nas sociabilidades, nas espacialidades. Hoje a gente diz nos territórios. Né? E território é amplo, território é o espaço físico, a topografia no sentido geográfico, mas é também a humanidade no sentido político, como Milton Santos, o grande geógrafo, filósofo, dizia. Né? O espaço não é um espaço topográfico apenas, é um espaço de cidadania, é um espaço político, é um espaço de subjetividade. Aí o professor Lira dizia assim, então, que espaço é esse? Ele dizia, a rua. Mas a rua como uma metáfora que traduz muitas outras sociabilidades. Ele chamou de rua porque ele fez uma alusão poética a uma versificação de Karl Marx. Ele pegou um poema do Marx que ele traduziu. Marx fazia poema também. Todo jovem faz poema em algum tempo. O jovem Marx também fez.
E o poema era este: Cante e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. O eco é o idealismo alemão, não é isso? A metafísica alemã, né? Eu, por mim, aí é o materialista histórico falando, eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua, né? Então, quer dizer, a rua é esse espaço. Então, para resumir, para fechar, o direito achado na rua é uma tensão socioepistemológica do ponto de vista daquilo que a gente discerne como regra do bem viver, como é que se estrutura as sociabilidades em processos de autorregulação do ponto de vista das nossas condições legítimas de sociabilização, não é isso? Ou, se a gente quiser um eixo lógico para isso, é assim, como é que a gente produz e distribui a riqueza que produz? Como é que a gente administra, organiza e dirige a distribuição dessa riqueza? Quer dizer, distribuir os bens da vida socialmente produzidos e como distribuí-los, não é isso? Exato. Lá nos Atos dos Apóstolos, estava assim, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Isso dá uma medida do que é, né? Aí você vai dizer, mas isso é místico-teológico. É verdade, mas isso não é fora do mundo, tanto que Marx levou isso para o Sim. manifesto, né? A justiça é dar a cada um conforme o seu trabalho e a sua necessidade, não é isso? E para isso ele diz, tem que dessacralizar o que está, né? Tem que dissolver o que aparentemente é sólido, né? É o que o Marshall Berman vai fazer no livro dele, tudo que é sólido desmancha no ar. A frase do manifesto, mas que Marx levou para o manifesto, tirando-a da poesia de Shakespeare. Está lá na Tempestade, o discurso de Próspero, né? No livro do Berman, ele estuda a rua como lugar do acontecimento. Ele estuda a rua, como na Bahia, Castro Alves lembrou que o poder se instala no povo e o encontra na praça. A praça é do A praça povo, do como o povo. céu é do condor. É Isso. o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça, desgraçada, a populaça só tem a rua de seu. Olha o Uau. grande Castro Alves, né? Por isso que Maravilhoso. o Lira Filho escreveu um livrinho chamado A Concepção de Mundo na obra de Castro Alves. É Bom, maravilhoso. então, o Berman, no livro, ao estudar na literatura a rua como espaço de sociabilidade, ele afirma de que é aí, em seus encontros, em seus desencontros, que ao reivindicar liberdade, cidadania, direitos, a multidão transeunte se transforma em povo, né? Então, aplicada ao direito, como crítica jurídica, como movimento contemporâneo, né, de exercitar o mal-estar neste campo, o que significa dissolver as falsas noções, discernir sobre nossa função social no campo jurídico, como operadores, professores, né? É, exercitar o mal-estar disso no sentido de identificar outras formas de representação do pensamento crítico e do direito, né? Buscar uma alternatividade ao que está posto e ideologizado, que a gente construiu esse programa que tem três balizadores metodológicos para a gente operar. O primeiro é como se designa os espaços nos quais as sociabilidades se estabelecem. Os espaços, a rua, o Estado, como espaço de trocas, de Sim, detenções políticas, o cárcere, o sim, manicômio, as sim. águas, as florestas, as aldeias, né? É, e extrair daí sentidos, né? Como
a gente é capaz de fazer numa leitura crítica. Depois verificar quais são as subjetividades instituintes que estão nesses processos, instituintes de pensamentos que orientam a nossa ação no mundo, inclusive juridicamente, não é isso? Então, como é que esses processos se desencadeiam? Eles se desencadeiam como racionalidades abstratas, ou eles têm um protagonismo que os faz desencadear? Aí a gente considera que tem um sujeito que é protagonista, é um sujeito que ativa o social, é um sujeito que estabelece as sociabilidades, que se reconhece as alteridades. Né? Mas esse sujeito é quem? É Caio? É Tício? Esse sujeito é abstrato? Não, esse sujeito é real, é um sujeito político, né? É o sujeito que se humaniza. Aristóteles dizia assim, que o homem é um animal político, ele não dizia que é um homem animal racional. Né? É, e ele se humaniza porque ele tem atributos na polis. Né? Claro que nele, ainda ao modo antigo, alguns desses sujeitos não têm função na polis e não se humanizam. Os escravos, para ele, não eram pessoas humanas, porque eles eram ferramentas. Aliás, ele define assim: o homem é um animal político, o que tem função na polis. O escravo que não tem função é uma ferramenta que fala, ele dizia. Né? Está lá no tratado dele sobre a política. Então, para nós, no direito de estar na rua, esse sujeito não é o indivíduo, não é o Pedro, não é o José, é um coletivo que se articula com um projeto. Então, é um sujeito coletivo. É um sujeito coletivo que a gente apreende quando ele se manifesta nos movimentos sociais. Quando há uma mobilização do social que agrega múltiplos protagonismos, mas que tem um horizonte de ação, tem uma expectativa, um direito de morar, um direito de ocupar uma área para produzir a sua própria existência, um direito de ser reconhecido como subjetividade política e jurídica, as mulheres, os racializados, os subalternizados, povo de rua, meninos de rua, é, o povos originários, eles vão construindo subjetividades em que eles transformam em projeto, aldear a política, aquilombar a realidade. Né? Então, esse sujeito é um sujeito que se movimenta, que atua, que participa, que constrói, que a gente chama hoje sociologicamente de movimento social. Ele chamou de povo. Até lá na Bíblia está dizendo, aquelas 12 tribos que se moveram em direção a uma aliança se formaram como povo de Deus. Então, olha assim, ou movimento, né? É um movimento. Então, nesse movimento, que a gente recorta pelas suas agendas, pelas suas plataformas, se instala um sujeito, é um sujeito coletivo, é um sujeito coletivo social, é um sujeito coletivo político, é um sujeito coletivo teológico. Ele quer se emancipar, faz uma teologia da libertação, ele quer se descolonizar, faz um processo político de contracolonialidade, para usar a expressão do Nego Bispo, né? Ou de decolonialidade, para usar a expressão intelectual de um Quirrano, né? Mas ele se manifesta como sujeito coletivo de direito. Porque tudo isso está dentro do campo da reivindicação, do reconhecimento da sua autonomia, autonomia, da sua possibilidade de dar-se a si próprio o nomos, o direito. Nomos, em grego, é direito, né? O autônomos, né? Então, esse sujeito. Mas nós somos seres inteligentes, seres que pesquisam, seres que professam, seres que dialogam. Então, a gente discerne o espaço, a espaciabilidade, né? Tudo é espaço de direito. O Estado é, a rua é, o manicômio é, a aldeia é. Eu tenho um colega aqui que desenvolveu uma tese que a noite era o espaço, a noite. Direito achado na noite.
Por Sim, que que a noite é um espaço? Porque não é um espaço é, o climático, o espaço é, o, o, hemisférico, né? Um equinócio. sim, A noite é um lugar de produção social, de cultura, de produção sim, social sim. econômica, porque você empreende arte, música, é, o, o, lazer, né? Então, é, a noite é como um E espaço. e isso é interessante porque também das vivências das pessoas marginalizadas da noite, né? Da Que noite, da noite. historicamente algumas cidades como Rio e São Paulo, por exemplo, que tem uma noite muito efervescente e até chama-se underground em muitos sentidos, porque há essa percepção de vivências de grupos marginalizados em guetos específicos e que, na verdade, produzem as suas próprias maneiras de ver e viver que são extraordinárias. E até também a produção da arte desses próprios guetos e grupos, como, por exemplo, a arte LGBTQIA+, que sempre foi esquecida né, ladeada por anos e que, na verdade, é o que sustenta a noite há décadas nessas cidades. E isso é muito importante, esses resgates, e é muito impressionante ouvir isso, porque a gente tem essa associação contemporânea de que o direito, na verdade, está pautado no ordenamento jurídico, tão somente isso, na letra fria da lei, quando nosso esforço tem que ser pelo resgate da graça que passa todos os dias por nós e a gente não percebe, né? Como diria Santo Agostinho, isso é muito importante porque, como o senhor muito bem falou, o povo não é, o povo vai sendo, né? E até Miller é quem diz um pouco disso, né? De que o povo verdadeiro faz parte dessa construção, de que ele está sendo. E a Constituição igualmente, né? Inevitavelmente amoldada pelas convenções e necessidades das atualizações sociais, ela naturalmente é uma constituição constituenda, né? Ela tem sido, na verdade, mais hoje um núcleo de princípios do que algo cristalizado e preparado, pronto, porque não é. Ela está nesse processo de aperfeiçoamento, de esticamento constante, e é muito precioso isso, porque nós temos visto essa tendência dela própria em si, nesse desejo de ouvir, né, essa fonte maior do direito, que é o povo em si, como ele é, com suas múltiplas diferenças. A Ariane Suassuna é quem dizia isso, né, que o povo do Brasil é como uma onça pintada, que tem essas formas diferentes, e isso é muito importante, porque é a impressão que nós temos na lei maior, né? O Barroso, agora recém-aposentado no Supremo Tribunal Federal, disse: olha, fez um artigo incrível quando ele fala sobre a constitucionalização do direito administrativo, mas ele trata um pouco sobre a constitucionalização das fontes do direito. E aí isso me lembra agora como, na verdade, a fonte precípua inicial mesmo do direito, que é o próprio povo como ele é, na verdade, tem dessa constitucionalização em si próprio, né? E isso é muito importante. Mas já tocando nesse assunto, professor, para que o senhor já possa continuar, como o direito achado na rua dialoga materialmente, diretamente com a Constituição? Você acabou de dar o exemplo, né? Você distinguiu dois vetores para esse diálogo. Primeiro, a distinção entre o instituinte e o constituído, né? O constituído é o que se formaliza de várias maneiras. É, e às vezes já está manifestado no simbólico, né? Castoriadis dizia que a sociedade é uma criação do imaginário, né? A criação imaginária da sociedade, né? Mas, em geral, com as práticas sociais, que vão se legitimando na medida da nossa capacidade de reconhecer como é, o, para usar uma expressão, éticas, né, que são validadas, né,
pelas condições de elevação daquilo que é as nossas conquistas de civilização. Por exemplo, o que é a cláusula pétrea da Constituição? Não violar os direitos humanos, não é isso? Não será a Constituição, os franceses diziam na sua declaração, a que não protege os direitos humanos, não é isso? E o que são os direitos humanos? São essas condições de reconhecimento do que nos humaniza, né? No que nos dá condição de dignidade, né? Que é material, né? Não é abstrata, né? Não ser oprimido, não ser expoliado. Pronto, isso é um redutor, mas é um redutor que serve de contraprova a qualquer experimento ou excesso ou astúcia que se faça do ponto de vista por exemplo, invocar o artigo 142 da Constituição não é negar que os militares tenham capacidade de proteger o território. Limitar essa ação dos militares para que eles não protejam um projeto particular de poder político, não é isso? Então, essas questões estão em causa, instituinte e constituído. É uma tensão que é simbólica, mas é material também. A gente tem critérios, e os critérios são políticos, são sociais, e eu acho que a construção tensa, dramática dos direitos humanos é o balizador desses critérios. Aliás, o professor Roberto Lira Filho também dizia isso. Né? Não só para efeito da política, mas inclusive para efeito, por exemplo, de fundamentar a tipificação, né? O ponto de vista sobre o social que se manifesta sob a forma de tipificação, quer dizer, de criminalização. Né? O tipo criminal é um ponto de vista sobre o social. Né? Então, esse é um primeiro critério. O segundo é uma resposta que foi colocada lá na origem. Mas o que é a Constituição? Né? Lá atrás, quando a Alemanha se formava e La Salle foi fazer parte do projeto político de articulação do Estado prussiano, né? Ele escreveu uma conferência notável chamada A Essência da Constituição. Né? Ele disse que a Constituição não é a sua forma jurídica, são os fatores reais de poder. Os fatores reais de poder. Porque se a forma jurídica não estiver compatível com os fatores reais de poder, ele diz, isso é folha de papel. É folha de papel. A Constituição tem que exteriorizar-se, né? Nessa forma política. Ela pode ser escrita como a nossa, mas ela pode ser histórica como a inglesa, né? No meu primeiro dia de aula de pesquisa jurídica, eu peço aos alunos para me trazerem um volume da Constituição inglesa, buscar na biblioteca um volume da Constituição inglesa. E eu falo da inglesa porque a inglesa é o ápice civilizatório do anglo-saxônico no mundo europeu, não é isso? Vai me buscar, me traga amanhã. Quem trouxer amanhã a Constituição inglesa aqui num volume vai ter a homologação do seu curso, independentemente de exames. Né? Também é um precedente. O ministro Evandro Lins e Silva dizia: formei-me em direito por decreto e nunca assisti uma aula de direito penal. Quer dizer, era o Estado Novo, exceção, o ditador Sim. considerou diplomáveis todos os que estivessem nos últimos anos dos respectivos cursos, independentemente de exame, né? Então, ela pode ser escrita, não precisa ser escrita, mas ela é, sobretudo, escrita ou não escrita, uma expectativa de reconhecimento de posições constitucionais. Isso é porque o Notílio que diz. A Constituição não é o texto, mas a disputa por posições constitucionais que se fazem antes, durante e depois do processo. O processo constituinte é contínuo, Trotsky dizia que era permanente, constituinte permanente. Então, essas disputas pela condição de constitucionalidade. Como é que o direito de morar entrou na Constituição? Não veio da cabeça iluminada de um legislador jupiteriano. Veio da articulação das favelas, que foram para os fóruns internacionais, disputaram
no contexto das Nações Unidas, a Declaração de Istambul sobre moradia, e de lá, por mobilização de iniciativa popular, é, construiu o conceito de que a propriedade cumpre função social e que a moradia subordina a propriedade, né? Entrou no contexto da Constituição. Passou a ser um dos núcleos, um dos tipos do artigo 6º da Constituição. Mobilização do social, disputa por posição. Na CPI do MST, eu falei para os deputados, com todo o respeito, que é a configuração do espaço parlamentar, que não é uma doação da elite, foi uma conquista dos movimentos, quando os movimentos tomaram da Assembleia formada pela medida representativa da democracia de delegados, a abertura do espaço constituinte para a participação popular. E jogaram na lixeira a Constituição dos Notáveis, lembra que era o projeto encomendado, que se denominaram notáveis. Um absurdo, né? E que nem eram tão ruim assim. A malícia dele é que ele era hierárquico, que ele era... Né? Mas, de certo modo, ele até ouviu a rua e pôde construir categorias. Mas o social tomou a Assembleia e, por participação direta, abriu a escuta do processo constituinte nas comissões, nas audiências, né? Nos debates. A construção de uma democracia direta, de uma democracia participativa, né? Que até é uma novidade, que foi traduzida desse processo. Então, eu diria assim, que a Constituição continua a ser fatores de poder, só que os fatores de poder no tempo do La Salle eram o exército, os banqueiros, né? Eram os aristocratas que se vestiam de burgueses para formar o Bürgerliche Gesetz, né? E hoje são os movimentos sociais emancipados. Os escravos de ontem são a força sindical, a Central Única dos Trabalhadores, né? O MST, né? São os vários movimentos articulados que têm presença ativa política, disputando posições constitucionais. No espaço da representação, pelos meios que a própria Constituição colocou, não fosse isso, e nós teríamos sido aniquilados no contexto necropolítico, negacionista, entreguista, que aceitou subordinar a vida à economia e à estabilidade dos negócios, mas que, por causa do SUS, o Sistema Único de Saúde, com princípios deliberativos de sociedade e de controle social, houve um mínimo de salvaguarda da dignidade da vida. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde é a expressão da disputa por participação no processo constituinte e arrebatou uma Constituição de caráter participativo democrático, né? E que se revela, eu acho que a chave dela, Pedro, está no artigo 5º, não pelo elenco enorme que ali tem, mas pelo parágrafo que diz que aquele elenco, ele não exclui outros direitos. Que outros direitos? Os que não estão no elenco, não é isso? Sim. Mas quais? Aí ela responde, os que derivam da natureza do regime. Está escrito na Constituição, os que derivam da natureza do regime. Ora, qual é a natureza do regime? A promessa do artigo 1º é uma sociedade democrática. Ou seja, aqueles que são construídos de forma democrática. Quer dizer, com as mesmas características do processo participativo da democracia, que são construídas nas mediações sociais e definição de projetos.
né? Como agora a gente viu a rua dizendo assim, não queremos anistia, não queremos que os ricos continuem a ser retirados da sua tributação devida pelo que eles usurparam em arrecadação, né? Aí diz a Constituição, ou dos princípios que a Constituição adota. Que princípios ela adota? Os direitos humanos, principalmente. Mas vencer a pobreza, dar função social à propriedade, reconhecer que a soberania não é poder de Estado, é a emancipação do povo. Olha o discurso do presidente Lula na ONU, gente. Olha que lição que os constitucionalistas e os internacionalistas precisam fazer. Mandei para você hoje a minha fala lá sobre fazendo, digamos assim, entre aspas, a hermenêutica desse discurso. Sim. Numa mesa em que as pessoas continuavam a falar de Grócios, de Sepúlveda, não pertence, o Ginês, né, que dizia que índio não era gente. Então, a, a, a disputa por posições constitucionais, que faz que a gente entenda que os direitos não são quantidades, não são artefatos regulatórios que a gente estoca em um almoxarifado com prateleiras de achados legislativos. Os direitos são relações. E assim como o humano se expande, né, os direitos se expandem para reconhecer que eles são a tradução, pela mediação da política, de uma consciência emancipatória que se instala na história. Sobretudo em sociedades como a nossa, que são, vamos dizer assim, derivadas de uma experiência colonial. Uma experiência, para voltar ao seu programa, que lá atrás esvaziou de humanidade a nossa condição. Retirou a essência do humano, do indígena, para vê-lo como silvícola. Isso está na Constituição até 88. Silvícola, subproduto da condição ecológica. Já com o reconhecimento de que podia se animar, quer dizer, ter alma. A Sublimes Deus, de 1537, quando o Papa Paulo III diz que os índios são nossos irmãos, gente como nós, tem alma e podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Claro, precisa se cristianizar, né? Mas já tem alma, né? Mas e as exclusões das mulheres, de todos aqueles que, por alguma maneira, não são propriamente homens de bens. Daí a ideia do patrimonialismo, não é isso? O racismo, o patrimonialismo e o patriarcalismo enfeixados pelo capitalismo, né? Quer dizer, essa é a condição de um humano rebaixado e esvaziado na sua dignidade, deslocado para uma condição de objeto das ações econômicas, das políticas e até do descarte, até do genocídio, né? Então, eu diria isso. A Constituição não é o texto é o enunciado daquilo que é a síntese simbólica das nossas lutas. A Constituição é essa disputa, essa capacidade de expandir as duas condições a partir das quais o direito se expressa. Aqui radicaliza a democracia, porque sem isso não se legitima o processo, né? E aqui expande o humano de que nos constituímos enquanto projeto histórico, né? Nós não nascemos humanos. A condição originária biológica não nos define. O humano é uma experiência na história. A gente se torna humano. Isso era Hegel que dizia. E hegelianamente, Simone de Beauvoir disse, se referindo às lutas de gênero: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Nós não nascemos crianças, a categoria criança é uma construção simbólica da política. Sim, né? sim.
E mesmo assim, 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, né? A gente ainda continua a descartar os pivetes, os trombadinhas, os de menor, ou os de menor, né? Os meninos de rua, né? Porque esses não são crianças, né? Como não eram no começo da Idade Moderna. Leia o Germinal de Zola, né? E Sim. entenda o que significa ser proletariado, né? Que é É a condição impressionante fungível do humano, a condição fungível do humano, né? sim, e é impressionante o abismo mesmo, o fosso, né, entre a previsão constitucional e a realidade atual, especialmente também em termos de qualidade de Congresso, porque nós sabemos que existe um distanciamento imenso mesmo, né? O senhor viveu isso de perto, sabe bem, né? Inclusive, um dos questionamentos que ele faria era sobre a participação ativa nesses espaços de poder e como nessas instâncias políticas e como, na verdade, se percebe que o direito não nasce dos gabinetes, mas das ruas, e o senhor já falou isso muito bem aqui, mas é interessante quando a gente vai fazer esse resgate histórico da caminhada do Brasil até então, que quando nós vamos ver alguns exemplos interessantes, como na Constituição de 1824, onde negros não eram considerados cidadãos nem sujeitos de direitos, né, eram considerados Nem gente, porque eles eram mercadoria, eles eram comprados, sim, vendidos, mercadoria, usados, e fluídos, abusados. só sujeitos de deveres e passíveis de punições, né? E aí, quando se faz aquele primeiro presídio em 1888, no mesmo ano, né, da abolição formal da escravatura no Brasil, a gente tem ali no Rio de Janeiro mais de 30 pessoas presas, né? E dessas 38, salvo o maior juiz, 16 estavam presas preventivamente. Quando a gente pega o mesmo presídio hoje, que é o presídio feminino Nilza Silva Santos, no Rio de Janeiro, quando a gente chega hoje e faz o comparativo, 68% das pessoas são negras ou pardas no presídio e boa parte delas presa também preventivamente. Então, na verdade, existe um projeto mesmo de necropolítica que se estruturou, se fundamentou, se enraizou no Estado brasileiro e que um dos antídotos para se exterminar esse terrível desmantelo, né, é sim ouvindo as pessoas nas bases. É muito importante isso. Uma vez eu ouvi a Marina Silva, que inclusive estará conosco, uma vez eu ouvi a Marina, nós estávamos sentados numa van, e ela disse assim, como era importante, como era interessante quando ela se lembrava da época em que estava nas bases. Claro, ela falava Uhum. do recorte político, e, obviamente, mas as bases, né, quando ela tratava disso, as bases para ela também tem outras significâncias. Tem a significância do seringal, daquele espaço da floresta, tem a significância das defesas das lutas de uma mulher negra, de uma mulher pobre, periférica. E essas questões todas, elas são muito inerentes, são muito importantes para esse processo de neoconstitucionalismo que a gente tem e que, enfim, tem sido hoje acolhido e entendido. Então, é um impulso enorme para essas novas gerações e para que a gente possa encerrar, professor, porque nós temos 10 minutos apenas, porque já são 54 minutos de encontro. É mesmo? Nossa. Você vê que o tempo é relativo, né? Pois é, muito. Eu estava tão interessado, inclusive estava anotando muita coisa aqui, quando o senhor estava falando, mas uma pergunta que eu fiz à professora, a doutora Maria Berenice Dias, que eu Maria fiz Benício. que eu fiz ao Cacai também, que inclusive lhe mandou um abraço, né? Tem uma admiração profunda pelo É. senhor, por seu pai, mas inclusive estará nos assistindo. Mas a pergunta que eu fiz a eles, que foram alguns dos nossos convidados, mas essa pergunta eu destino para alguns desses convidados mesmo, especificamente. Qual é o conselho que o senhor nos dá como a nova geração de operadores do direito? Qual é a mensagem que o senhor deixa e acredita que é fundamental para que nós possamos seguir? A primeira é de se dar conta, né, de que
A opção para operar o direito, ela é uma opção extremamente relevante e estratégica para a construção de uma sociedade justa, uma sociedade emancipada, né? Como eu disse há pouco, a, o direito, de um certo modo, né, ele é o catalisador do que é a expansão da nossa consciência na história, na medida em que a gente se percebe como um sujeito que protagoniza o rumo da história. Então, essa consciência se qualifica. Isso é Paulo Freire pleno, né? Que é a consciência como capacidade do possível, né? Que é sair do é, meramente transitivo e para o possível, para mudar o mundo, né? Isso se faz quando essa consciência salta da história para a política, porque aí é a capacidade de transformar, como dizia o Paulo Freire, né? A educação não muda a sociedade, ela muda aqueles que desenvolvem consciência. Estes mudam a sociedade, né? Mas como é que isso se faz? Faz pelo direito, é a linguagem do direito, né? Aí a segunda questão é que, como nós somos consciência e como nós somos inteligências ativas na sociedade, né, a nossa condição de operador do direito não é de reprodutor daquilo que é o ideológico que assenta uma maneira de reduzir o direito, por exemplo, à simples regulação, né? Então, é, a nossa principal atribuição como operador de direito é ter sempre a questão crítica de qual direito nós vamos operar. Qual direito? Essa é uma pergunta que o Kant fez. Tem um livrinho dele muito interessante, que não era para ser um livro, era, na verdade, um parecer que ele deu na congregação de carreira, quando se tratou de dizer em que faculdade a filosofia do direito enquanto disciplina deveria estar instalada, se na faculdade de direito ou na faculdade de filosofia. E ele foi o relator da matéria na congregação. E ele, para responder, ele se fez a pergunta: quid ius, qual o direito? Aí ele disse, porque se trata de fundamentar o direito como uma concepção explicativa do nosso movimento justo na sociedade, ele disse, essa pergunta quem faz é o filósofo. Olha o destino que ele nos deu, ser cabeça de pau. Ele disse, o jurista não faz essa pergunta, ele se defronta com uma questão pressuposta que já foi colocada pelo filósofo ou pelo político, e dali ele vai extraindo ilações, aplicações, fazendo o quid iuris, como aplicar aquilo, né? Quer dizer, ele disse que nós somos cabeças de pau. Aí eu estou dizendo para a gente aqui, façamos como Gepeto. A gente pode até desenhar um boneco de pau, mas a gente tem que construir a dimensão humana da transformação desse boneco de pau em gente, né? É o que Rubem Alves dizia, né? Na escola, e na escola de direito, o sistema recebe uma juventude que ainda carrega as esperanças utópicas de sua humanidade e, pela ideologização jurídica, transforma essas crianças em bonecos de pau, né? Reprodutores. Eu acho que a gente tem que recuperar o humano que está na base daquilo que é a nossa capacidade de ser sujeito, ativo, transformador. Então, esse é o segundo conselho. Não se render a baralho, Luiz Alberto dizia, a pinguinização, a ser um boneco de pau, a ser uma cabeça oca, uma cabeça vazia, né? Não ser uma urna, diz Paulo Freire, para receber o depósito de informações, né? Mas ser uma cabeça crítica, capaz de processar, de criar, né? Então, esse é o segundo conselho. A gente tem que preservar nossa disposição inteligente, humana, autônoma, altiva,
É claro que com respeito e tudo mais, não precisa ser Silvio Romero, que desacata a banca e acabou sendo é, reprovado e processado criminalmente Sim. por injúria, porque disse que o examinador era um energúmeno. Não precisa chegar a esse ponto. Né? Mas ser autocrítico para exercitar a capacidade crítica de responder para si e para o seu entorno qual o direito. Né? E só é direito que emancipa, porque o que oprime, o que expolia, não é jurídico, é força, é lei. Aí todo mundo processa a regulação, o crime organizado processa, o imperialista se faz pirata. Você mencionou Santo Agostinho, no Cidade de Deus, Santo Agostinho tem a passagem entre a pirataria e o reino, e o episódio em que Alexandre aprisiona um terrível pirata que dizia Alexandre ao condená-lo à morte, levava o terror aos mares, pilhando. E o pirata disse: Pois é, eu com meu barquinho pilho e sou pirata. Você com a sua esquadra pilha e é imperador, não é isso? Então, é, eu vi que você gosta de Santo Agostinho e agora a gente tem um agostiniano aí na cadeira É, de Pedro, né? O seu pois xará, na é, cadeira do seu xará. pois É, é. então, esse é o segundo conselho. O terceiro conselho é fazer isso que você disse aí, né? O direito não vem dos livros, os livros são reduções, interpretações, pontos de vista, são matérias é, referidas a intérpretes de uma realidade que está muito mais expandida em toda parte. E aí, sem querer fazer, né, uma oficina sociológica do jurídico, dizer assim que a principal função da nossa capacidade de jurista, ou nos bancos escolares, ou na tribuna eh, ou mesmo nos fóruns, ou nos processos legislativos, é nunca perder de vista a necessidade de que nós continuamente façamos o exercício de desentranhar, extrair, retirar dos discursos teóricos e técnicos que nós elaboramos a propósito do direito, o que ali está inserido, consciente ou inconscientemente, como pré-compreensão, como ideologia, como visão de mundo, a Sim. pretexto de realizar o direito. Né? Então a gente precisa continuamente extrair desses processos, né? Para que a gente não seja instrumento de opressão e de expoliação. Porque o direito só é direito, e isso era o que o professor Lira Filho sintetizava ao final do seu texto, que é direito. Mesmo que ele tivesse aberto o texto dizendo que o mais importante é dissolver as falsas noções, não é isso? Aquilo que é a enunciação legítima da organização da liberdade. Isso é que é o direito, né? Não é a regra. A ditadura põe regra. A ditadura aqui teve Constituição, teve Supremo Tribunal, teve Legislativo, mas teve Lei de Segurança e teve ato institucional. Quer dizer, a ditadura elabora regras. O crime organizado elabora regras. As corporações elaboram regras. Né? A potência hegemônica extraterritorializa as suas regras, que são regras de domínio, né? Transforma genocídio em defesa dos direitos humanos, transforma a luta por autonomia em terrorismo e esconde a sua própria ação de terror. Né? Diz que é uma guerra, um massacre de mulheres e crianças sem um exército para se contrapor, operado por uma eletrônica invisível de gente que mata sem sequer saber em quem está atirando. Isso é guerra, isso é genocídio. Por isso que o presidente Lula disse na ONU: em Gaza se soterrou o mito da ética do Ocidente. Então, eu acho que nós devemos, como juristas, é, desenterrar, extrair do solo da sociedade, né,
a ética da justiça, a ética do direito. Essa é a nossa função, né? Senão nós Isso, vamos ser operadores da expoliação, operadores da opressão, não é isso? Fazer isso, esse discernimento, né? É isso, Pedro. isso. Professor, muito obrigado. Foi uma aula magna, na verdade, não tenha sombra de dúvidas disso, né? É algo que levarei para a minha vida, algo que carregarei comigo. Foi uma honra enorme mesmo. Espero que nós possamos nos encontrar e que o senhor tenha noção de sua importância mesmo, né? Sem qualquer falsa modéstia, sem absolutamente nenhuma rasgação de seda, mas nós temos que entender isso, da sua relevância, de sua importância, e quanto para nós, a Academia do Nordeste, e especificamente essa nova geração, tem que debruçar os ouvidos sobre o que tem a ensinar, principalmente do que Tobias Barreto falava, né? Que direito não é algo só que se sabe, é que se sente. Então, a gente precisa sentir mesmo para poder saber alguma coisa. Né? Então, professor, muito obrigado, de verdade. Então, o Viu? Tobias pode ser colocado nos emancipatórios, porque Fausto Borda disse que o conhecimento é sentipensante, né? É Pronto, pode ser. Ele coracionado, pode é ser. Ele pode coracionado. ser qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa. É. Professor, muito obrigado, viu? Tá, Pedro Villanova. Prazer Um grande, viu? abraço. Nós ficamos em contato pelo Zap Sim, e eu sim, até estou te mandando os textos. O que você não considerar, você sim. deleta. O que você achar importante, Não, você faz interrupção. eu acho tudo fenomenal. Mandando tudo para a turma de teoria do Estado, ciência política, porque nós temos a teoria do Estado, ciência política, junto com a teoria da Constituição para as coisas caminharem, né, como tem que ser. E estou mandando tudo para eles. Então, pode me mandar quanto mais melhor, professor, viu? Com Tá certeza. bom. Um Então, abraço. um abraço. Saúde, paz e alegria. Tchau, tchau. E